Paz do Senhor, meus irmãos. No segundo dia desta semana de oração, estamos aqui reunidos pedindo que o Senhor nos toque, nos cure, nos transforme realmente a que nós precisamos. Amém? Então, em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui está teu povo reunido em nome de Jesus. E nós viemos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós temos crido no Teu poder. Nós sabemos que Tu és Deus e Tu és poderoso. E nós entregamos agora nossas vidas em Tuas mãos. Para que tenha cuidado de cada um de nós. Que nos dê segurança, nos dê paz. Precisamos sim de alegria. Precisamos sim, ó Pai, de tudo que Tu tem preparado para cada um de nós. E aqui nós viemos nesta noite entregarmos nossas vidas em Tuas mãos. Muito obrigado por esta oportunidade. Continue manifestando o Teu poder neste lugar, curando, restaurando, transformando. Mas que tudo isso, meu Deus, seja para o Teu louvor, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, irmãos? Abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, e nós vamos ler 12 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mais uma vez, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós temos crido que a Tua palavra tem poder. Nós temos crido que a palavra não volta vazia para Ti. Nós temos crido que a Tua palavra é como a espada de 2 gumes. A Tua palavra, meu Deus, é como um martelo que esmiuça a pedra. E que faça isso agora em nossos corações. A Tua palavra vem de encontro com cada um de nós nesta noite. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e fala conosco. Estamos prontos para ouvir, entender, obedecer a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Então, irmãos, a nossa devocional desta noite é o segundo dia da nossa reunião de oração desta semana. Tem por título: confirmar, Jesus voltará. Vocês creem? Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus vai voltar. E Paulo diz assim: se nós não temos esperança, essa esperança, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança qual é? Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, meus irmãos, antes de Jesus deixar seus discípulos, Ele prometeu que retornaria. Olha que coisa linda que Jesus diz para mim e diz para você nesta noite. Ele nos conforta com esta palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, agora, na ascensão de Jesus, a promessa é reiterada. Em essência, os anjos dizem aos discípulos: não fiquem parados olhando para o céu, não fique parado olhando para o céu, Jesus voltará.
mas vão e façam o que ele lhe disse para fazer. Nós frequentemente, irmãos, precisamos ser lembrados dessas palavras. Normalmente somos tão apanhados na preciosa promessa do Senhor Jesus, na volta do Senhor, que a gente esquece que sua promessa também deveria afetar a mim, afetar a você, de forma que nos portamos em relação ao mundo. Jesus deu uma tarefa a cada um de nós. Quantas vezes nós ficamos sentados de braço cruzado? Jesus deu uma tarefa a cada um de nós. E ele diz o quê? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Daí a gente vai para as palavras de Jesus. Mateus 24, 46, ele diz assim para mim e para você. Mateus 24, 46, ele diz assim para nós. Preste bastante atenção. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, está mostrando para mim aqui a parábola do bom servo e do mau servo. E nós temos que ser então um bom servo. Por isso que ele fecha: bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então nós temos que obedecer ao Senhor. Só isso. Precisamos obedecer a sua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Os pedidos para hoje, vamos estar orando por missionário, meu amigo Ramielson, lá do Nordeste. A gente vai orar por cura. Esse dia ele falou que 8 dias ele tem passado mal, e na cidade que ele mora, né, uma cidade pequena, não tem médico. O médico é de vez em quando que o médico vai lá. Daí até eu falei com ele: mas não tem enfermeiro para você conversar, falar? Falou: eu tenho que ir no hospital, mas para mim no hospital o médico tem que encaminhar. E cadê o médico? Então vamos estar orando pelo Ramielson, missionário Ramielson. Está orando também pelo Nildevaldo, também passou mal desde essa semana. A gente fica orando. Eu falei: eu oro por você sim, Nil. Estamos orando por ele também por cura. E não vamos esquecer de orar pelas nossas famílias. Então, quando é a nossa família, é você quem sabe quem é que precisa de oração: seu filho, seu sobrinho, seu primo, seu parente. Então vamos colocar nessa noite as nossas famílias no altar do Senhor. Que seja salvação, que seja cura, que seja libertação. E vamos orar também pelas famílias da igreja, né? Que a gente viu, nesse momento de pandemia, houve um esfriamento. Não é só aqui nossa igreja não, viu, irmãos? Todas as igrejas houve um esfriamento. Houve sim. As pessoas ficam em casa e não vêm para a igreja. Mas ela vai para o supermercado, vai na lotérica pagar as contas, vai em todo lugar. Parece que é a igreja que está contaminada, é o demônio que está falando no ouvido deles e eles ficam escutando. Então a gente tem que repreender esse laço aí. Então a gente vai estar orando pelas famílias da igreja, que seja repreendido todo este mal, que agora que a gente precisa estar nos pés de Jesus. Amém? Continuar orando pela irmã Firmina, pelo Davi, pelo Silas. Está orando pela família da irmã Nalva, está orando pelo Paulino, pela Carla, pelo seu filhinho, pelo Júnior, pela Samara, pelo Marciélio, pelo Bruno, para a cirurgia, pelo pastor Josenildo, que está com Covid, pelo Henrique, esposo da irmã Edenir, porta de emprego. Vamos estar crendo. A Alessandra também, né? O pedido que ela tem, que está na mão do Senhor, vamos crer que nosso Deus é poderoso. Amém? Colocar aqui também o pedido do Edivaldo. Eu falei com ele para saber como que foi a audiência. Ele falou que foi bem. Agora o juiz vai ter que dar o resultado. O Edivaldo tem uma causa na justiça. Então ele teve a audiência e agora o juiz vai dar o encerramento. Então vamos estar orando para que seja positivo para ele. Então está orando pelo Edivaldo. Edivaldo é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, lá do nosso primeiro pastorado, lá de Pedro Nunes. Então está orando por ele também. E algum pedido mais?
E vocês? Então está aqui, esse é o nosso caderno de pedidos de oração, e está tudo escrito aqui. Eu creio que já está nas mãos do Senhor também. Agora depende de cada um de nós. Amém? Pastor, Oi. eu pedi para um rapaz lá que sofreu um acidente, é filho de uma amiga nossa, uma colega nossa lá, e ele está em coma, né? E hoje a mãe dele foi visitar ele e disse que a metade do cérebro dele parou. Então os médicos não estão dando muita chance, né? Para ela. E ela está no desespero só. Ele mora lá na rua. Como que é o nome desse, né? Lucas. Então está orando pelo Lucas, né, que sofreu um acidente, está em coma, mas para Deus a gente crê, Ele pode fazer. Está todo na esperança dele, né? Gente, então vamos estar orando pelo Lucas, tá bom? Coloca aí no seu caderno também de oração. Joelson? Elson. Então vamos estar orando pelo Elson, vizinho do nosso irmão Diácono Wilson, também por cura. Então nós vemos que o povo está doente, precisa de cura, vamos estar colocando tudo na mão do Senhor. Vamos crer que o nosso Deus, eu tenho crido e tenho ensinado. A Bíblia me diz que Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Está vendo? Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então vamos dobrar nossos joelhos e vamos estar orando neste momento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Adoramos a Ti nesta noite, na beleza de Tua santidade, porque Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. E nesta noite nós depositamos a nossa confiança em Ti, porque nós sabemos e temos crido e declaramos que Ele é poderoso. Glória a Deus, Ele é poderoso. Por isso estamos aqui. Mas antes de tudo, Pai, nós adoramos a Ti, exaltamos o Teu nome, porque só Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Receba, Pai, a nossa adoração neste momento. Receba, que flua, que suba como aroma suave às Tuas narinas. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade concedida ao Teu povo nesta noite de prostrar, fazer deste lugar um altar de oração. Prostramos, adoramos, exaltamos ao único e soberano Deus, aquele que era, que é e que há de ser. A Ele honra, glória, poder, e nós adoramos a este Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo. A essência maior da nossa adoração é pelo nosso nome, que está escrito no livro da vida, e foi escrito com o sangue de Jesus, e ninguém tirará de lá. Então nesta noite, nós adoramos e engrandecemos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá de aqui exaltarmos o Teu nome. Senhor, entramos em Tua presença, e entramos com ações de graça, e colocamos diante de Ti os nossos pedidos, as nossas intercessões, as nossas ações de graça e os nossos pedidos desta noite. Eu quero colocar nas Tuas mãos o Henrique, o esposo de Edenir. Abra as portas de emprego para ele e que ele possa ver o Teu poder. Faça isso, Pai. Exaltamos já o Teu nome e adoramos a Ti por isso. Coloca em Tuas mãos o pastor Armando Valdevino, o cateterismo que ele fez lá em Recife. Tudo, ó Pai, trabalha naquele coração e dê a vitória, dê a cura, dê a libertação. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Josenildo, que está internado com Covid, mas Tu cuida do Teu servo, Senhor, cuida dele. Coloca o Bruno nas Tuas mãos. Adoramos a Ti, exaltamos a Ti pela vida do Bruno, pela cirurgia que ele fez, que foi excelente. Agora, ó Pai, queremos que Tu continue com eles nesse período pós-cirúrgico, que ele possa confiar, crer que Tu está trabalhando naquele corpo. Abençoa o Bruno, o nosso adolescente. Abençoa, Pai, sustenta com a Tua graça e com o Teu poder. Coloco nas Tuas mãos a vida do pai do Bruno, o Alexandre. Visita ele também, Senhor. Visita. Coloca a Joelma, mãe do Bruno, nas Tuas mãos. Que Tu possa curá-la também, restaurá-la de todo o problema que apareceu no seu corpo. E já declara a cura e a libertação na vida da Joelma. Muito obrigado por isso, Senhor. Sustenta Joelma com a Tua graça e com o Teu poder. Muito obrigado pelo Bruno e obrigado pelo Alexandre. Coloca em Tuas mãos o irmão Jair. Aquelas sessões de radioterapia, Senhor, que seja de poder, que sejam reais
e que venha a cura para o irmão Jair, que ele possa também adorar e exaltar o teu nome. Coloca a família da irmã Nalva, o Eduardo, suas filhas. Deus, tu conhece cada um deles, Senhor, dessa família. Está nas tuas mãos. Visite o João, esposo de Nalva, e restaura, dê vitória, Senhor. Por isso colocamos nas tuas mãos nesta noite, confiando no teu poder. Glória seja dada a ti, Senhor. Coloco diante de ti a vida do Davi, a vida do Silas, que sejam salvos, que sejam libertos, Senhor, que tu tens poder para isso. E nós adoramos a ti por essas vidas que conheceram a ti, que estiveram contigo. Então, ó Pai, quebra todos os laços, repreende todo o mal desta vida e dê vitória para o Davi e para o Silas. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo pela oportunidade que tu nos dá de aqui adorarmos, exaltarmos o teu nome. Coloco nas tuas mãos a vida da irmã Firmina. Tu conheces a tua serva, sabe da necessidade dela, Senhor. Visita, abra as portas para aquele hospital, que ela faça aquela cirurgia da catarata o mais rápido possível. E tudo isso, ó Pai, nós adoramos, exaltamos o teu nome, porque tu és poderoso. Glória seja dada a ti. Muito obrigado, ó Pai. Visite, Senhor, a família do Paulino, seus filhos, sua esposa, Senhor, e abra as portas também para o Paulino, naquele hospital, para que ele possa fazer o tratamento do glaucoma, Senhor. Está nas tuas mãos, e tu és poderoso, que tu és médico dos médicos, és Senhor dos senhores. Glória seja dada a ti, louvado, exaltado, adorado é o nosso Deus, que é poderoso. Coloca nas tuas mãos a vida da nossa irmã Carla, o seu filhinho, sustenta com as tuas mãos de poder. Visita, Senhor, nesta noite a Carla, o Fábio. Visita, Senhor, esta família e sustenta com o teu poder, que nós confiamos em ti. Abençoe o Júnior, abençoe a Samara, Senhor. Dê vitória aos teus servos, Senhor, quebrando todo o laço, desfazendo todas as barreiras e restaurando, curando para o louvor da tua glória. Coloca o Marciélio nas tuas mãos. Tu conheces o coração do teu servo. Derrama a tua paz sobre essas vidas, Senhor. Sustenta com a tua graça, com o teu perdão, e que a tua palavra possa ser viva e eficaz na vida de Marciélio, para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, que eu tenho crido, nós temos crido que tu és esse Deus de poder, este Deus que cura, que salva, que liberta, que santifica. Tu não mudaste, ontem, hoje e eternamente tu és o mesmo. E diante disto, ó Pai, eu coloco em tuas mãos a vida do missionário Ramielson. Cura o teu servo, visita ele agora, Senhor, com a cura, porque eu confio em ti, nós confiamos no teu poder. Visite o Nildevaldo, Senhor, também com a cura. Oh Deus, muito obrigado. Coloca na tua mão a vida do Lucas, que sofreu um acidente, que está em coma, mas para ti não é impossível, Senhor. Tu pode restaurar agora, Senhor, e nós pedimos a tua bênção. Visite o Elson naquele hospital também. Cura o Elson, Senhor, do Covid. Dê vitória, Senhor, ao Elson. Confiamos em ti, confiamos no teu poder, pois tu és esse Deus de vitória. Tu és esse Deus que age, tu és esse Deus presente, que não tem nos desamparado. Eu coloco o Edivaldo nas tuas mãos, a causa na justiça que ele tem, que o resultado saia o mais rápido possível e positivo para ele, Senhor, porque ele confia em ti, ele é teu servo. Então visite, ó Pai, o Edivaldo nesta noite também. E agora, ó Pai, eu coloco a minha família nas tuas mãos. Tu conheces minha esposa, conhece meus filhos, meus netos. Depositamos a confiança em ti, Senhor. Cuida do Felipe, cuida da Andréia, cuida do Jorge, cuida da Rebeca, cuida dos meus netinhos, Senhor, a Sofia, a Heloísa, o Salomão, o Benjamim. Estão nas tuas mãos, porque tu és poderoso, Senhor, e tu instituiu a família. Nós colocamos a família nas tuas mãos. Visite minhas irmãs, meu cunhado, meus sobrinhos, Pai. Quebra os laços, aqueles que não te conhecem, ó Pai, que tenhamos oportunidade de anunciar Jesus, o Salvador, Jesus, o Libertador. Que abramos nossa boca para isso, Senhor, para testemunhar do teu poder em nós. Eu coloco também nesta noite as famílias da nossa igreja, cada um deles, ó Pai, onde eles estiverem, visita, Senhor, com a cura, com a libertação, com a salvação. Visita, Pai, visita cada família da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por esta noite podemos confiar em ti. Visita, Senhor, quebre os laços, desfaça as barreiras, Senhor. Tudo que venha de mal, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pois nós abençoamos, onde eles estiverem, em suas casas, no trabalho, no caminho para casa. Deus, cuida, sustenta e dê vitória.
Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. E eu abençoo as famílias aqui representadas, cada uma delas, Senhor. A Alessandra, ela tem um pedido especial, e eu sei que está nas tuas mãos, Senhor. Tenha cuidado para com a Alessandra. Dê vitória a ela, Senhor, que ela possa abrir o coração e declarar que Tu és esse Deus poderoso. Muito obrigado pelo irmão Diácono Wilson, Diácono Paulinho, Diaconisa Roseli. Obrigado, Senhor, pela nossa irmã Viviane, pela Noemi, Senhor. Muito obrigado pela nossa irmã Silene. Deus, são as famílias que se reúnem nesta noite, neste lugar. Abençoa-nos, abençoa-nos com toda sorte de bênçãos espirituais. Faça isso, Pai. Nós confiamos no Teu poder, por isso buscamos a Tua face e oramos a Ti, declarando a Tua soberania, o Teu amor, a Tua bondade. Antes de tudo Tu já eras e Tu nos conheces, pois a Tua palavra diz: Tu sondas mente, sondas coração, sabe da nossa necessidade, e nesta noite nós depositamos em Tuas mãos, porque sabemos que Tu és poderoso, e declaramos a Tua palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepara-nos para recebermos, subirmos contigo. Muito obrigado, Pai. Eu creio que foi preparar lugar para cada um de nós e já está preparado, pois breve o Senhor há de nos buscar. Glória seja dada a Ti. Sustenta-nos com esse poder e que esta noite seja uma noite de descanso, de paz, de alegria, que em nossa casa possamos ver o cuidado que Tu tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.